Eu quero meditar com você hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quero meditar com a igreja sobre a realidade da igreja desde o princípio, da igreja primitiva, da igreja de Atos, da igreja de Corinto e da igreja contemporânea, a igreja que eu e você fazemos partes. E isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Apenas esse versículo eu quero usar para a nossa meditação nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, essa palavra é tua, e nós, diante de tão poderosa palavra, nos sentimos pequenos, fracos e pecadores, diante do privilégio de anunciar o Evangelho da salvação e de representar com teu Evangelho o nome de Jesus Cristo como único Salvador. Que teu Espírito Santo ministre sobre nós nessa hora, para que saiamos daqui transformados, não pela palavra do homem, mas pela palavra do nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Quero meditar hoje sobre nova vida e velhos hábitos. Nova vida e velhos hábitos. O apóstolo Paulo, tratando a igreja de Corinto, ele fala sobre a importância de, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, isso ser motivo suficiente para transformar a sua vida. Em uma outra passagem, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos conformar com esse século, mas devemos nos transformar. A expressão grega que o apóstolo Paulo usa ali é metamorfose, ou seja, passarmos pelo processo de transformação de algo que nós éramos antes de Cristo e algo que nós nos tornamos após o encontro com Cristo. Dentro dessa perspectiva, nesse versículo o apóstolo Paulo, ele diz que em Cristo nós devemos nos tornar novas criaturas, e a gente vai pensar um pouquinho sobre essa passagem, e ele fala sobre as coisas velhas, que se passaram. Quando nos tornamos novas criaturas? Agora, quando a gente fala em coisas do passado, me vem à cabeça logo hábitos. Eu conheci uma pessoa na minha infância, que eu não entendia muito um hábito que ele tinha. Ele carregava sempre um potezinho redondinho, de metal, e ali naquele pote, de vez em quando, ele abria aquele pote, pegava alguma coisa e cheirava. E às vezes a gente visitando ele na fazenda, isso lá quase divisa com o Espírito Santo, na cidade de Mantena, ele sazonalmente fazia isso. E aí um dia eu perguntei, na minha inocência, eu falei, o que é isso? Ele falou, é fumo. Aí eu não entendi nada, porque antigamente, ou na minha concepção, o fumo a pessoa enrolava e fumava. Agora ele cheirava. Aí ele brincou comigo e falou assim, não se preocupe com isso. Isso é hábito de gente velha. O hábito, ele é algo que a gente faz e que muitas vezes passa-se desapercebido das outras pessoas. Um exemplo, tem gente que tem o hábito de futucar o nariz. E aí é tão comum para ele futucar o nariz, que às vezes ele está na roda de amigos e o time dele está empatado 2-2, São Paulo e Flamengo. Quando os outros percebem, ele não se apercebe por causa do hábito de que ele já está mexendo o nariz. Aí ele tira aquele bolinho, ele fica enrolando tenso diante do jogo, e aí o atacante vai. E tem gente que tem o hábito pior, acredite. Eu vi na internet uns tempos atrás, de uma moça
pega em flagrante, depois de fazer o seu bolinho da meditação, ela comeu. Mas é um hábito tão comum dela que ela não se apercebeu que estava no local público, se não me engano, no aeroporto. Mas o hábito é uma coisa interessante. Eu conheci uma pessoa, membro de uma igreja que eu pastorei alguns anos atrás, e ele tinha um hábito horrível. Ele gostava muito de convidar a gente para almoçar ou para jantar na casa dele. Mas ele tinha um hábito de comer rápido. Então ele era sempre o primeiro da mesa a terminar o almoço ou o jantar. Mas o hábito pior é que assim que ele terminava de se alimentar, ele tirava o lenço do bolso e soava o nariz. Eu olhava para o meu prato, eu já não tinha mais vontade nenhuma de comer. Mas isso era tão comum para ele, que ele não percebia que isso era anti-higiênico na mesa, onde as outras pessoas estavam se alimentando. Aquilo se tornou um hábito ao ponto que para ele era normal. Tem gente que tem o hábito de não trocar as meias. E você percebe isso quando você viaja de ônibus ou às vezes de avião. E logo que o ônibus sai da rodoviária ou o avião decola, o cidadão vai lá e faz assim com o pé, e tira o sapato. Mas ele está tão acostumado com o hábito de não trocar a meia, que ele não se apercebe de que o cheiro vai incomodar o ambiente, porque as narinas dele já estão acostumadas com aquele cheiro provocado por aquele hábito de não trocar as meias. De vez em quando, pelo menos uma vez por semana, alguma coisa assim. Trocar todo dia, a mulher vai sofrer de lavar roupa, né, gente? Se pelo menos uma vez por semana ele trocar a meia, ele vai estar contribuindo para a água do planeta, ele vai estar contribuindo para não gastar tanto comprando sabão, né? Mas enfim, é um hábito que as pessoas, o hábito, quando a pessoa tem o hábito, as pessoas em volta percebem aquele hábito, mas a própria pessoa, ela não percebe. Por quê? Porque é um hábito que ela tem. Alguns meses eu assisti uma matéria de que uma senhora norte-americana ganhou a maior mega-sena da história americana. Em reais, algo em torno de R$1 bilhão. 300 e tanto milhões de dólares. Resultado, ficou rica da noite para o dia. Mas aquela senhora era uma senhora de cultura pobre. Era uma pessoa simples, com hábitos simples, com uma comida simples. E da noite para o dia, ela ficou bilionária. E a repórter chegou para ela e falou assim: o que a senhora vai fazer? Ela falou: eu vou ajudar meus parentes. Eu pensei, com R$1 bilhão dá para ajudar os parentes. Ela falou: eu vou ajudar a minha igreja. Ela era batista. Pensei, não, R$1 bilhão dá para ajudar a igreja também, né? A repórter falou: e depois? Ela falou: depois eu vou voltar para minha casa e viver a minha vidinha. Falei, não. Eu pensei que ela falasse assim: eu vou viajar, eu vou para as Ilhas Fiji. Das Ilhas Fiji eu vou para as Ilhas Caimã. Das Ilhas Caimã eu vou para o deserto, Saara, conhecer o Saara, andar de camelo. Não. Ela falou: eu vou voltar para a minha vida. Sabe por quê? Porque ela deixou de ser pobre. Mas a pobreza não deixou ela. Então eu vou viver minha vidinha. O hábito dela comer aquela comidinha, o hábito dela sentar na sua varandinha, não era o dinheiro que ia mudar. O hábito, ele faz parte da gente. É por isso que muitas vezes, quando o hábito é ruim, as pessoas não percebem que tem aquele hábito, só quem está à sua volta. Queridos, o apóstolo Paulo fala muito sobre o valor de sermos igreja. E há uma diferença muito grande entre ser igreja e entre estar em Cristo. O que é ser igreja? Ser igreja é você participar ativamente ou não ativamente de uma comunidade local.
de uma denominação que tem um endereço em uma determinada cidade, que tem um CNPJ, que tem uma representatividade perante a sociedade, em um determinado município, em um determinado contexto social. Ser igreja é você participar ativamente da vida eclesiástica. Essa semana eu estava assistindo uma mensagem de um pregador que eu admiro muito, Ed Renekiewicz, pastor de uma igreja batista, se não me engano, bairro Água Boa, em São Paulo. Água Branca, em São Paulo. Quero ouvir pastor bom pregar também, além do Marcelo Gomes do Natinha que nós ouvimos aqui, escuta Ed Renekiewicz. E ele disse assim, olha, comunidade local é uma igreja, composta por pessoas que participam ativamente frequentando, porque se não houver frequência, não é igreja. Igreja não é a estrutura, não é o nome, não é o CNPJ, mas é a aglomeração. A gente vai ver isso no termo grego. A aglomeração, a palavra grega para igreja é eclesia. De todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, apenas 4 não se refere a ajuntamento eclesiástico de pessoas que professam uma fé e que adoram a Deus. Mas, na verdade, a raiz dessa palavra, eclesia, é um ajuntamento de pessoas gregas que se reúnem num determinado momento para discutir as questões da sociedade. Daí vem a palavra grega, a sequência dela, ou a tradução dela para o nosso português igreja, que denota uma reunião de pessoas que comungam de uma fé para adorar a Deus. E a de Renekiewicz disse que dentro de uma igreja existem alguns tipos de pessoas. Existem aqueles que têm o seu nome registrado no hall de membros da igreja, tem aqueles que se decidiram, aqueles que participam ativamente nas programações, aqueles que participam atuando nas programações, aqueles que participam financeiramente para sustentar a instituição. Tem aqueles que são simpatizantes. Eles não são membros, eles não têm esse compromisso todo que o membro tem, mas ele participa, ele gosta de vir porque ele se identificou com o pastor, ele se identificou com o louvor, ele se identificou com um amigo, uma amiga que frequenta, mas ele está ali, eventualmente, sazonalmente, ele pensa, eu vou naquela igreja, e ele vem e participa. O simpatizante. E ele disse, eu achei graça disso, ele falou assim, tem aquelas pessoas que não são membros, não são simpatizantes, mas são usuários. Quem é o usuário? É aquela pessoa que faz assim. Aí ele citou um caso da igreja dele, que o diácono chegou para ele e falou, pastor, tem um casal que quando é o domingo de manhã, que tem o encontro das crianças, eles vêm, deixam as crianças e só volta 3 horas depois para buscar. São aquelas pessoas que elas vêm, usam a instituição, usam as dependências, usam os ministérios, mas eles não têm compromisso nenhum. Eles não fazem parte da história, da estrutura da igreja. Ser igreja é diferente de estar em Cristo. Você pode muito bem ser igreja presbiteriana do Brasil, ser igreja batista, ser igreja Assembleia de Deus, ser igreja presbiteriana independente, ser igreja Avivamento Bíblico e nunca estar em Cristo. Há uma diferença muito grande, porque você ser igreja estando em Cristo envolve um outro aspecto no que diz respeito a esse compromisso seu. Há uma diferença também, que é importante a gente enfatizar antes da gente entrar no nosso assunto, entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é essa igreja que você está olhando. Olha para o seu irmão aí. Olha para o lado, para o outro. Isso é a igreja visível. Você está vendo. A igreja invisível é aqueles que já morreram, pastor? Não. A igreja invisível são aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus Cristo pela fé, que ainda não fazem parte da igreja visível, mas que existem dentro da nossa cidade e que num determinado momento, no tempo de Deus, vão receber a Jesus Cristo pela fé e farão parte então da igreja visível. São aquelas pessoas que não estão na igreja, são aquelas pessoas que nesse momento não professam a fé, mas são aquelas pessoas que o seu nome está registrado no livro da vida e que no tempo de Deus eles vão crer em Jesus Cristo e vão fazer parte da igreja visível. Então, nem todo mundo que está na igreja visível é a igreja de Cristo.
E nem todo mundo que não está na igreja de Cristo deixa de ser igreja de Cristo só pelo fato de não pertencer à igreja visível. Há uma diferença também entre a igreja local e a igreja universal. A igreja local é essa instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Avenida Goiás, 1095. A igreja universal é aquela igreja que é composta por todos os fiéis de Cristo que estão vivos como igreja militante em todo o planeta, em todas as regiões, e que você não conhece e talvez nunca vai conhecer. Nesse aspecto, a igreja que está lá em Antioquia é a igreja de Cristo. Nesse aspecto, a igreja que está em Roma. Nesse aspecto, a igreja que está lá em Jerusalém. Nesse aspecto, a igreja que está lá no Rio Grande do Sul. Nesse aspecto, a igreja que está em Venezuela. Nesse aspecto, a igreja que está nas Bahamas faz parte da igreja universal. Estão entendendo? Mas não fazem parte da igreja local. Mas são igreja de Cristo. Fazem parte da igreja de Cristo. E aí é uma diferença muito grande entre aquilo que nós achamos que é a igreja e entre aquilo que Deus acha que é a igreja. Há uma diferença muito grande entre a nossa concepção de povo de Deus e a concepção de Deus de quem realmente é o seu povo. Versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nesse aspecto de uma nova vida, o apóstolo Paulo está dizendo que um dos critérios para você estar em Cristo é você ser uma nova criação. A palavra grega aqui não dá a ideia de um ser novo, mas de um ser recriado pelo poder do Evangelho. É uma nova criação. Uma criação que Deus fez antes, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23, que se corrompeu com o pecado, que foi rendida pelo pecado, uma criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas depois que entrou em pecado, foi expulso da presença de Deus e se tornou uma criação completamente contaminada pelo pecado. Nesse aspecto, essa criação agora, ela não é mais dominada pelo Espírito de Deus, mas agora é uma criação dominada pelo pecado e influenciada pelo diabo. O que levou Adão e Eva ao pecado não foi Deus, mas foi a natureza corrompida por uma proposta satânica de rebeldia contra Deus. Uma vez, essa criação sendo contaminada pelo pecado, ela se tornou distante de Deus. Foi o texto que nós lemos aqui, que vocês viram aqui na tela. Deus expulsou e falou assim: agora vocês não vivem mais comigo. Agora vocês vão viver distante de mim, até que eu providencie um meio para trazer vocês de volta àquele estado de santidade em que eu criei vocês, eu planejei vocês, e eu executei esse planejamento. O apóstolo diz: e assim, se alguém está em Cristo. A expressão grega que o apóstolo Paulo usa, essa expressão, estar em Cristo, não significa você fazer parte de uma igreja, não significa você somar com uma igreja, não significa você estar em uma igreja, não significa você caminhar ao lado de Jesus, mas estar em Cristo significa você ser mergulhado dentro de Cristo, você ser levado para dentro do próprio Jesus. A expressão em é como se esse copo estivesse vazio e esse copo simbolizasse Jesus Cristo e você fosse derramado para dentro de Cristo. Você viver a essência daquele que veio para te salvar. É por isso que é impossível você ser um cristão e não exalar o bom perfume de Cristo. É por isso que é impossível você ser cristão e o seu comportamento, a sua prática, o seu dia a dia não condizer com a vida de Cristo.
É impossível você ser um cristão sem praticar os mandamentos de Cristo, porque é isso que Ele fez e é isso que Ele nos ensina. Atos capítulo 1, versículo 5. Primeiro Gálatas capítulo 4, versículo 4. Texto que nós não lemos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos levar à presença de Deus, para nos levar para dentro da glória de Deus, para vivermos intensamente a comunhão com Deus. Queridos, uma das coisas que a igreja contemporânea mais tem perdido é a capacidade de se entregar ao ponto de que você não vive mais a sua vida, mas Cristo vive a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo usa a metamorfose como palavra para transformação diária da sua vida. É você não ser identificado mais como Alexandre, mas ser identificado como cristão. Já citei aqui outras vezes que a palavra cristã, a primeira vez que ela foi denotada, ela tinha o sentido de pequenos cristos. Porque as pessoas, logo que se convertiam, elas eram comparadas pela sociedade que elas viviam a Cristo. A forma de falar era como de Cristo. Pedro, ele foi acusado e eles disseram para ele: você fala como um deles, você se veste como um deles, você se porta como um deles. E a nossa geração de cristãos, queridos, a nossa geração de cristãos mais tem se aproximado de uma prática cotidiana, satânica, diabólica, do que cristã. Porque a vida dos cristãos da nossa geração tem deixado de lado o que a Bíblia chama de cristianismo. De cristianismo. Jeremias capítulo 18, versículo 2 ao 6, diz que para você ter uma nova vida, você estar em Cristo, você ser mergulhado para dentro de Cristo, você precisa ser feito novamente. Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como vaso, ou como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Quer ser um cristão que vá viver a vida de Cristo? Deixa Deus mudar a sua vida. Chega em casa hoje, faça uma lista de comportamento anticristão que você tem e mude de vida. Querido, sabe, as principais pedras de tropeço para que as pessoas que ainda estão no mundo venham para Cristo são os cristãos. Com seu comportamento vil, com seu comportamento anticristão, com seu comportamento de velha vida que nunca passou pela transformação. De cristãos, como eu vou falar mais à frente, nominais, que tem nome de cristão, que veste roupa de cristão, que canta música de cristão, que frequenta a igreja de cristão, mas a vida dele nunca foi mudada. Nunca foi mudada. É uma nova vida que você precisa viver. Você precisa ser trabalhado novamente. Nós precisamos diariamente de que Deus nos amasse e nos faça de novo. Todos os dias. Todos os dias. A segunda parte desse versículo: as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Para você viver intensamente a vida de Cristo, você precisa abandonar os velhos hábitos. Aqui é o problema. Aqui é o problema. Porque, como eu falei no começo, o hábito é um negócio complicado. Você nem percebe que você tem ele. Hábito é uma coisa que a gente se acostuma. Entra na Boticário e pergunta àquelas moças que trabalham naquele ambiente cheiroso se elas percebem que aquele ambiente é cheiroso. Elas vão dizer não, porque elas já se acostumaram com aquele cheiro gostoso do perfume. Quando eu morava em Minas, tinha um orfanato que o meu pai administrava, o Leide, Lar Evangélico da Infância Desamparada, e
Naquele bairro, naquela época, tinha um curtume, onde eles mexem com couro de boi. Aquilo dava um cheiro horrível no final da tarde. Aí eu perguntei para alguém que trabalhava lá se eles sentiam. Eles falaram, não, a gente já se acostumou com esse cheiro. O hábito é dessa mesma forma, queridos. Nessa segunda parte, o apóstolo Paulo enfatiza os nossos velhos hábitos. Lembra daquela mulher que ficou muito rica? Ela deixou a pobreza, mas a pobreza não deixou dela. Ela queria viver os velhos hábitos. Por mais que ela tivesse condições agora para ser uma pessoa com hábitos totalmente diferentes. Perdão. Mas agora ela não consegue. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui criado assim. Lembra a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, mas você agora é bilionária. Não, mas eu sou assim. Não, mas agora você pode mudar de vida. Mas eu sou assim. Mas agora você pode fazer o que quiser. Mas eu sou assim. Então eu vou viver assim, me deixa quieto. Eu quero viver assim. Deixa eu viver a minha velha natureza. Deixa eu viver o meu velho homem. As pessoas, elas saem do mundo, muitas vezes, para vir para a igreja. Mas o mundo não sai de dentro delas. São cristãos que vão para a igreja, mas que em casa, que no seu ambiente de conforto, eles adoram entrar numa internet para ver uma pornografia. São cristãos que eles vêm para a igreja, mas que o velho homem não deixou ele, e o velho homem leva ele sempre a fazer sexo antes do casamento, a elogiar uma mulher que passa na rua que não seja a esposa dele. São pessoas que vão para a igreja, mas que o mundo vem dentro dela, e aí ela sai da igreja, o hábito, o comportamento não deixa. São pessoas que são mentirosas antes de Cristo, vêm para a igreja, mas continuam com a mentira, porque a mentira não sai dela. São pessoas falsas, que vêm para a igreja, mas a falsidade vem com ela, e ela mantém esse comportamento falso. Queridos, eu posso citar alguns exemplos. Judas andou com Jesus 3 anos. Judas comia onde Jesus comia, dormia onde Jesus dormia, andava por onde Jesus andava, mas continuou sendo Judas, um ladrão que roubava o dinheiro que os apóstolos arrecadavam para suas despesas, e um traidor que traiu Jesus por várias vezes. Não foi apenas naquele momento em que os guardas prenderam Jesus. Poderia citar vários exemplos bíblicos de pessoas que foram para a igreja primitiva, mas que levaram o mundo dentro delas. E você? Você está aqui hoje. Mas até que ponto o mundo faz parte da sua vida? Até que ponto o mundo faz parte do seu comportamento? Até que ponto o mundo faz parte dos seus pensamentos? Até que ponto o mundo faz parte da sua boca? Até que ponto o mundo faz parte da sua identidade? Um cristão nominal pertence a uma determinada igreja, mas o comportamento dele não é digno de Cristo. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A igreja primitiva, principalmente a igreja de Corinto, era uma igreja de pessoas com velhos hábitos. A mulher foi pega em flagrante adultério, vamos matá-la. Esse era um comportamento antes de ir para a igreja. Mas foram para a igreja e levaram. A divisão entre ricos e pobres existia na igreja de Corinto. Ao ponto de que na Santa Ceia, os ricos comiam rápido antes que chegassem os pobres, famintos, aqueles lazarentos que passa fome, vai chegar e vai comer. O apóstolo Paulo repreende a vida deles nesse aspecto. A igreja de Corinto era uma igreja fragmentada entre 4 grupos, que se achavam cada um melhor do que o outro. O grupo de Apolo, o grupo de Pedro, o grupo de Paulo e o grupo de Jesus. Era uma igreja dividida. Tanto que você lê a 2ª epístola de Coríntios,
É o apóstolo Paulo defendendo a sua apostolicidade, de vez em quando ele usa até o sarcasmo, ele diz assim: então eu sou fraco e vocês é que são fortes. Eu não vi o Senhor Jesus, não, então eu não tenho chamado, são vocês que têm. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto foi uma das primeiras a ser destruída, hoje só existe ruínas dessa igreja. Foi formada por um povo que veio do mundo para a igreja, mas que trouxeram o mundo para dentro da igreja. E aí, queridos, qualquer igreja que vive dessa forma, ela vai a ruínas. Ela vai se arruinar. A igreja, como instituição de Cristo, ela é passageira. Cuidado com a vida que você tem levado, porque se você está aqui com seus velhos hábitos, com as suas velhas práticas, não é a instituição que vai te levar para Deus. Você vai morrer e mesmo frequentando a igreja, você vai para o inferno. Porque o inferno foi feito para pessoas que vieram para a igreja e nunca mudaram de vida. No juízo final, Jesus diz: os que estiverem à minha esquerda vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Senhor, mas em teu nome nós pregamos o evangelho. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas as suas práticas, o seu comportamento, o mundo dentro de você, te levou para lá. Te levou para lá. Quero citar uma frase aqui de um homem da idade medieval chamado Anselmo de Cantuária. Deus tem muitos a quem a igreja não tem. E a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Nem todo cristão é de Cristo. Mateus 7:21. Nem todo cristão é de Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Amém? Amém? Não é o fato de você estar aqui, cantar, levantar as mãos, orar. Não é o fato de você vir à igreja ter compromisso. É o fato de você ter uma vida transformada. É um fato de você abandonar os seus velhos hábitos. Isso sim vai mostrar que você passou pelo processo da conversão. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. A expressão grega aqui, metamorfose, pela renovação da vossa mente. Queridos, é impossível você viver uma nova vida mantendo os velhos hábitos. É possível você estar na igreja, é possível você ser membro dessa igreja, é possível você participar dessa igreja, trazendo o mundo dentro de você. Claro que é. E eu tenho certeza que muitos que aqui estão dessa forma. Agora, é impossível você ser igreja invisível, é impossível você ser igreja triunfante, aquela que já morreu, que está com o Senhor. É impossível você herdar o reino dos céus, sendo igreja visível, trazendo o mundo dentro de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você. E que você pare para refletir. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Que você pare para refletir na necessidade de você mudar de vida. De você arrancar o mundo de dentro de você. Hábitos não são fáceis de ser deixados. Às vezes é necessário alguém chegar para você e falar: ô, para de suar o nariz na mesa enquanto as pessoas estão fazendo a sua alimentação. Às vezes é necessário a pessoa chegar e falar assim: ô, mas que chulé terrível. Compra lá um tênis pé Baruel, compra um talco, esfrega uma bucha, passa limão, alguma coisa nesse pé que tá horrível.
Às vezes é necessário alguém chegar para você e falar: ô, você percebeu que você está cutucando o nariz? Talvez seja necessário você ouvir essa mensagem que eu preguei hoje, para que você vá para casa disposto a arrancar o mundo de dentro de você, arrancar os velhos hábitos e a ser nova criatura. Nova criatura. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero que você reflita agora, em nome de Jesus. Precisa mudar a sua vida. Seja honesto com você mesmo. Você precisa dar um basta no seu comportamento vil, pecador, leviano, maldoso, mundano. Você precisa ser nova criatura. Decida hoje por isso, meu querido. Você não sabe amanhã se você vai amanhecer com vida. Mas se você morrer com o mundo dentro de você, o seu lugar é no lago que arde com fogo e enxofre. Mas Cristo morreu na cruz para arrancar o mundo de dentro de você. Cristo morreu na cruz para tirar o mundo de dentro de você, para tirar os hábitos do mundo de dentro de você, para te fazer uma nova criatura. Palavras de uma nova criatura, pensamentos de uma nova criatura, coração de uma nova criatura, atitudes de uma nova criatura. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Peça a Deus para tirar o mundo de dentro de você agora. Em nome de Jesus, peça ao Senhor agora, enquanto eu canto essa canção. Fique em oração. Peça a Deus para tirar o mundo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se você quer que Jesus Cristo mude a sua vida, se você quer que Jesus Cristo arranque o mundo, aqueles hábitos do mundo que vieram te acompanhando e que tem sido difícil, fique de pé onde você está. Eu quero orar com você, porque eu quero que você saia daqui mudado, completamente transformado, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Diga assim comigo.